Tamara, tudo bem? Tamara, nós vamos começar esse bate-papo nosso aqui falando sobre uma das principais dúvidas que a gente vem recebendo no escritório sobre auxílio acidente, auxílio doença e o auxílio doença também acidentário. Quais são as principais diferenças que existem entre esses benefícios e a relação deles também com o direito do trabalho? Então, quero começar aqui com você, antes de mais nada, agradecendo essa sua disposição para a gente tirar as dúvidas dos nossos clientes e das pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é: quem tem direito ao auxílio doença acidentário? Certo, a gente recebe todos os dias várias dúvidas, né, entre esses três tipos de benefícios, né, principalmente em relação também aos direitos trabalhistas. E terão direito ao auxílio doença acidentário todos aqueles trabalhadores que trabalham de carteira assinada, empregados domésticos, que são trabalhadores avulsos ou até mesmo segurados especiais, né, os trabalhadores rurais, que sofrerem algum tipo de incapacidade temporária devido a algum acidente, né, ou de qualquer natureza, ou acidente do trabalho e a doença do trabalho também. Só é importante ressaltar que os segurados facultativos e os contribuintes individuais não terão direito a esse benefício. Bacana. E o interessante também é que eles, para terem direito a esse benefício, eles têm que ficar afastados por mais de 15 dias, não é isso mesmo, da empresa. Ou seja, ter um atestado durante aqueles primeiros 15 dias a empresa que paga e depois desses 15 dias quem vai arcar, que ele vai dar entrada no INSS e solicitar esse benefício, não é isso mesmo? Isso mesmo. O mais importante também é esse período, né? Ele terá que ficar por mais de 15 dias incapacitado para o trabalho dele. É bom demais, gente. É muito comum a gente receber essas dúvidas aqui no escritório. E, Tamara, quais seriam as principais diferenças entre esses benefícios, né? O auxílio doença acidentário, o auxílio doença comum, e você pode abordar um pouquinho sobre o auxílio acidente, mas a gente vai finalizar mesmo o nosso bate-papo aqui com o auxílio acidente. Mas esses três benefícios, quais seriam as principais diferenças entre eles? É importante, inclusive, no momento, né, da concessão de qualquer desses benefícios, os beneficiários ficarem atentos à carta de concessão, porque eles têm números diferentes, né? O auxílio doença comum, ele é identificado pelo código B31 e o auxílio doença acidentário, ele é identificado no código B91. É importante estar atento, qualquer erro na concessão da espécie desses benefícios tem que requerer ao INSS a mudança, porque isso vai impactar tanto nos direitos previdenciário e principalmente nos direitos trabalhistas, porque os dois benefícios eles têm o mesmo valor, né, que é de 91% da média salarial do trabalhador, mas eles têm as diferenças principais são que no auxílio doença comum o trabalhador precisará de pelo menos 12 contribuições mensais para ter direito. E no auxílio doença acidentário, esse número não existe. Com uma contribuição, ele já vai ter direito ao benefício. Ou seja, né, vamos pegar um exemplo aqui. Fui contratado hoje na empresa, anotaram a minha carteira do trabalho hoje. E eu sofri um acidente de trabalho. Né? Dentro da empresa, fui lá, caí, quebrei, um acidente de trabalho. No caso, nesse exemplo, ele já teria a cobertura do INSS se ficar afastado, né, por mais de 15 dias, conforme nós já falamos aqui. Já no auxílio doença comum, que é aquele, por exemplo, eu estou ali, fui contratado hoje, fui jogar uma bola daqui a 6 meses com os meus amigos no final de semana, nada a ver com o trabalho, e quebrei a perna e fiquei afastado aí por 3 meses, uma situação hipotética. Eu não vou ter, por conta de uma questão de carência, não é isso? Isso, por causa do número mínimo de contribuições que não foi atingido, em caso de um auxílio doença comum, infelizmente ele não vai ter direito nesse momento. Foi legal o que você falou aí também, né, Tamara, sobre essa questão do código, né, isso pode impactar no direito trabalhista. Eu falo uma coisa assim que eu aprendi na faculdade há mais de 20 anos, que é o seguinte: o direito do trabalho ele é um direito realista, ele é um direito do que acontece no dia a dia da empresa. Então, às vezes, vê um código, eu recebo muitos processos aqui, dúvidas de clientes, e temos muitos processos nesse sentido, que o código que foi concedido ali, a pessoa sofreu um acidente de trabalho ou tem uma doença ocupacional. Um exemplo, nós já pegamos casos assim, síndrome de burnout, que ela hoje, mundialmente, ela é reconhecida como uma doença ocupacional, ou seja, relacionada ao trabalho. E aí eu chego aqui numa burnout com um código B31, que o INSS concedeu de maneira absurdamente errada, que é o que mais acontece, infelizmente, né, do INSS. Aí a pessoa acha que não tem direito.
correto? Porque foi concedido um B31, que é o auxílio doença, vamos dizer, comum. E aí a pessoa acha que não tem os direitos trabalhistas do acidente de trabalho. Mas isso, quando chega para a gente, dentro desse conceito de que o direito de trabalho é um direito realidade, a gente tira toda essa mistificação que existe e esclarece para ele que ele tem sim todos os direitos trabalhistas decorrente dessa doença que ele tem relacionada ao trabalho. Por quê? Porque o trabalhador ele não pode ser prejudicado aqui no âmbito trabalhista por um erro do INSS. É importante que ele busque corrigir essa questão perante o INSS desse código, mas se não foi corrigido isso, e chega para a gente aqui, os advogados, vamos dizer, trabalhistas, nós vamos poder pleitear, sim, os direitos dele decorrentes daquela doença ocupacional, correto? Então, assim, que fique claro isso aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que o fato de ter sido concedido um benefício B31, isso para uma doença ocupacional, ou seja, que deveria ser um auxílio doença, um auxílio acidentário, correto? Isso não vai afastar os direitos dele trabalhista, que os principais, vou até entrar nesse detalhe aqui com você, quais seriam os principais direitos trabalhistas de quem sofreu um acidente do trabalho ou de quem tem uma doença ocupacional. O primeiro deles, que a gente sempre fala, é a questão da estabilidade. O que é a estabilidade? Se eu fiquei afastado por mais de 15 dias da empresa e tenho uma doença ocupacional ou sofri um acidente de trabalho, a pessoa tem direito à estabilidade de 12 meses no seu trabalho, quando ela retornar ao seu emprego. Então, por exemplo, a pessoa ficou ali afastada 6 meses no INSS recebendo o auxílio doença acidentário. E depois de 6 meses ela tem a alta do INSS e volta a trabalhar. A partir desse dia que ela volta a trabalhar, a empresa não pode mandar embora esse funcionário a não ser por justa causa. Se o funcionário, eu até falo também isso aqui para muitos clientes, não é o fato de eu ter uma estabilidade que eu tenho a carta branca para fazer o que eu quiser dentro da empresa. Você vai ter que continuar trabalhando normalmente, desempenhando as suas funções adequadamente, como se fosse antes. Se você não cumprir adequadamente as suas obrigações dentro da empresa, a empresa pode sim aplicar uma justa causa em você. Então, que isso fique muito claro aqui. Então, o primeiro direito é essa estabilidade de 12 meses após a alta do INSS, após a sua volta ao trabalho. Aí nós temos inúmeros outros direitos. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa ficou afastada, tem um burnout, ou sofreu um assédio moral, um assédio sexual e acabou desencadeando algumas doenças psicológicas. Você concorda comigo, Tamara, que aquele ambiente de trabalho não é mais saudável para a pessoa? Ela voltar para o emprego, ela voltar para aquele trabalho, isso vai fazer mais mal ainda para ela? Então, a gente pode, nessa situação, pedir uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que é o empregado nessa hora que aplica uma justa causa na empresa, no seu empregador. Porque pelo fato do empregador ter descumprido algumas cláusulas do seu contrato de trabalho, e uma delas é ter um ambiente de trabalho saudável, que não prejudique, que não faça mal à saúde daquele trabalhador, ele pode, nesse caso, pedir a rescisão indireta aplicando essa justa causa e vai ter todos os seus direitos trabalhistas garantidos como se demitido sem justa causa fosse. Outros direitos, uma indenização por danos morais, até mesmo pedir uma questão de um dano existencial, indenizações por danos materiais, Tamara, que aí entra inúmeros leques, e aí eu deixo uma dica aqui nos danos materiais é sempre importante as pessoas, os trabalhadores, terem prova daqueles prejuízos, os medicamentos, os tratamentos médicos, psicológicos ou quaisquer outros que foram recomendados, que foram passados, fisioterapias, por exemplo, pode acontecer a depender do tipo do acidente. Ela vai receber todos os direitos trabalhistas como se demitido sem justa causa fosse. A depender da lesão, do dano que essa pessoa sofreu, que esse trabalhador sofreu, ela pode pedir também uma pensão. Vamos supor, Tamara, você foi vítima de um burnout e você vai ter a sua redução da sua capacidade de trabalho. Ela vai ficar reduzida, você não vai mais conseguir ser aquela Tamara de antes de entrar naquela empresa ou durante um período da empresa, você desenvolveu super bem aquela sua função e agora você está com uma doença que impossibilita, que incapacita você a desenvolver as suas funções da melhor maneira possível. Nessa hora você pode pedir uma pensão, tá? E essa pensão ela vai ser até a data da sua recuperação ou até mesmo vitalícia. Então é importante deixar isso bem claro também sobre as questões dos direitos trabalhistas que as pessoas possuem, né?
Tamara, uma outra dúvida que a gente recebe muito aqui também é o seguinte: eu recebo o auxílio doença acidentário. Se eu for aposentado por invalidez, qual será o valor do benefício? É importante até, inclusive, Fabiana, a gente voltar nessa questão dos códigos dos dois benefícios, porque isso vai impactar também nessa aposentadoria por invalidez. Por quê? Se for uma aposentadoria por invalidez comum de qualquer doença, ela vai ter impacto de acordo com o tempo de contribuição e a idade da pessoa. Mas, em se tratando de uma aposentadoria por invalidez, que tem como causa o acidente ou a doença do trabalho, esse valor vai mudar, ele vai ser de 100% da remuneração do trabalhador. Ah, bacana. Então, por isso é importante ficar atento nessa carta de concessão que os trabalhadores recebem, porque o que a gente vê todos os dias é que eles dão entrada no benefício, até mesmo por desconhecimento, e só vão se dar conta de quanto isso é prejudicial no momento de um benefício que vai impactar, inclusive, no valor da renda. Ou seja, é sempre importante também, por mais que todo mundo tenha acesso a dar entrada, né, num benefício previdenciário perante o site do INSS, é importante sempre ter o auxílio de um advogado especialista na área, que tem o conhecimento da área, para saber o que requerer, né? Isso mesmo. É importante essa consultoria anterior para quê? Tem jeito de modificar isso posteriormente no INSS? Tem, de mudar a espécie desse benefício, né? Isso não vai impactar mesmo diante do erro do INSS, isso não vai impactar, inclusive, nos direitos trabalhistas, como você falou, mas vai ser um processo mais demorado, é um processo de revisão que o INSS aí tá demorando aí mais de 8 meses para analisar, então por isso que é importante fazer esse requerimento já com essa assessoria de um especialista. Mário, uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora, você falou de perícia, né, de apresentar os laudos e tudo mais. Uma coisa que acontece muito, né, que a gente recebe bastante aqui, que eu acho importante a gente tentar esclarecer. Quando eu dou entrada, seja através de advogado ou não, no benefício previdenciário, e o INSS, que também, infelizmente, é mais uma prática muito comum, o INSS demora a marcar uma perícia, demora a analisar o meu processo, e fica o processo ali parado, né? Semana passada, nós atendemos um cliente aqui que ele me disse que o processo dele ficou parado há 4 meses aguardando a realização da perícia e lá sem receber, né? Nesse caso, que o processo demora a ter uma conclusão perante o INSS, esse processo administrativo, o que você recomenda que seja feito? Sempre quando a gente se depara, né, desde a pandemia a gente vem com esse problema de demora até no agendamento da perícia, a gente já fica autorizado a partir de 30 dias de espera a fazer o processo judicial. Porque a gente tem que ter em mente que aquele trabalhador, a partir dos 15 dias, ele não está recebendo mais nem da empresa e nem do INSS, né? Então ele está naquele período ali sem renda nenhuma, sem poder trabalhar. Então uma das opções é partir já para o processo judiciário para a gente ter uma resposta mais rápida. Certo. Aí, nessa hora a gente entra com um mandado de segurança. O que você acha que é o melhor para ser feito aí nessa hora? A nossa primeira opção é o mandado de segurança, onde o juiz vai determinar uma data, né? Ele vai conceder ali para o INSS um prazo, né? Inclusive sob pena de multa, para que o INSS disponibilize a data da perícia daquele trabalhador. É muito importante isso, né, Tamara? Porque às vezes as pessoas ficam ali sem receber o salário, sem receber o benefício, e às vezes é um salário mínimo, que isso é essencial para a subsistência da pessoa. É o mínimo, né? Que, aliás, nem é suficiente, mas é o mínimo que a pessoa tem ali para se manter, né? Pagar o seu aluguel, sua alimentação e tudo mais. E ela fica aguardando, às vezes, sem conhecimento, sabendo que poderia mover um processo, né? Um mandado de segurança inicialmente, para acelerar essa conclusão junto ao INSS, né? Tamara, você falou de uma questão aí que é comum demais acontecer, né? Que a pessoa dá entrada no INSS e fica sem receber do INSS e fica também sem receber da empresa. Mas e aqueles casos, né, que a gente tem muito aqui na área trabalhista, que é o que eu quero falar, o INSS dá alta para a pessoa, fala que ela está apta para voltar ao trabalho, né? Mas a pessoa sabe que não está, por exemplo, ou volta ao trabalho, se apresenta na empresa, passa pelo médico do trabalho, que é necessário, né, quando a pessoa afasta por esses motivos. Aí ela vai para o médico do trabalho, o médico do trabalho fala, não, você não pode voltar a trabalhar não, você não está apto ainda não. Aí a pessoa tem que voltar para o INSS para dar entrada novamente, fazer um recurso, qualquer coisa,
mas ela está o que a gente chama de um limbo, né? Um limbo previdenciário, uma zona cinzenta que ela está sendo jogada de cá para lá e o pior, sem receber nenhum salário, né? Isso é o que a gente chama de limbo previdenciário. É muito comum isso acontecer lá também, não é? Isso, é muito comum, a gente se depara todos os dias com casos assim, de pessoas que têm, inclusive, um atestado por tempo determinado, aí a gente tem que ficar bem atento a essas datas, e a gente faz essa orientação. Não espere pelo INSS, não espere esse, né, grande período para voltar à empresa, comunicar essa negativa do INSS, para que a empresa, então, né, como você falou, fique responsável a partir desse momento pelo pagamento daquele beneficiário que já teve uma negativa do INSS. Uma coisa que eu enfrento bastante, eu sempre falo para todos os clientes, é importante que as pessoas escutem isso, né, Tamara? Que o fato do INSS não querer pagar o benefício, né, de dar alta para ela, falar que ela está apta, e o médico do trabalho chegar aqui e falar que não, aqui você não está apto para voltar ao trabalho. E esse período todo que ela fica sem receber, tanto do INSS quanto da empresa, é importante deixar claro que essa obrigação, né, Tamara, ela é da empresa de pagar o salário. Então, assim, é importante também que os empresários ouçam isso, escutem isso, porque lá na frente, esse trabalhador vai acabar processando a empresa para cobrar esse salário retroativo. Porque a jurisprudência dos nossos tribunais trabalhistas são claras nesse sentido, de que essa responsabilidade durante o limbo previdenciário é do empregador. Então, assim, o trabalhador ele não pode, nessa hora que, além de estar com problemas relacionados à saúde, estar sem receber o salário, ele não pode ficar apenado dessa maneira. Tá? E isso é um ônus da empresa, é um ônus do empregador. Eu sei que as empresas no Brasil têm inúmeras obrigações legais, trabalhistas também, tributárias, previdenciárias e N outras, mas esse é um risco da atividade e isso não vai ficar para o trabalhador para ele assumir. Né? Então, em questões de limbo previdenciário, que fique claro, o trabalhador tem direito a receber da empresa, certo? E a empresa tem a obrigação de pagar. Então, ela não espera ser cobrada na justiça. Isso pode custar até mais caro, inclusive até mesmo com pedido de indenização por danos morais. Né? Tamara, uma outra situação aqui, ó. Eu voltei a trabalhar, mas estou com sequelas. Eu tenho direito a algum outro benefício previdenciário? Acontece muito, né, principalmente com esses trabalhadores, né, que sofrem esses acidentes, recebem esse auxílio-doença acidentário, ele vai ter uma data para ser finalizado, e mesmo tendo, né, que voltar ao trabalho, o trabalhador ainda não vai conseguir desenvolver aquela atividade habitual de forma integral. Para esses trabalhadores, a gente tem a opção do auxílio-acidente em si, que ele será devido a partir do momento que for cessado o auxílio-doença, ele vai poder continuar trabalhando porque ele é um benefício indenizatório. Ele vai ser um benefício de um valor de 50% da média salarial do trabalhador. Então, ele não vai ter o benefício no valor integral, mas em contrapartida, o salário dele vai ser mantido integralmente. Esse auxílio acidente é uma coisa que as pessoas não conhecem, né, Tamara, na verdade. Ou seja, a pessoa voltou a trabalhar, mas ela tem sequelas ainda daquele acidente do trabalho ou doença ocupacional que ela teve, e muitos não cobram esse benefício do INSS, que é esse auxílio a acidente. Ou seja, é um dinheiro que eu falo que está jogado na mesa, a pessoa volta a trabalhar com sequelas, fica lá recebendo o seu salário, só que ela tem esse benefício previdenciário, né? E não é um custo da empresa, esse é um custo que quem vai pagar é a Previdência. Quer queira, quer não, eu pago esse seguro, né, do INSS, quando se desconta o meu INSS, as minhas contribuições mês a mês ali, eu tenho direito a esse benefício. Então é importante a pessoa saber que ela deve, se ela sofreu um acidente de trabalho ou tem uma doença ocupacional, e teve a alta, voltou a trabalhar, está apta, mas ela tem sequelas, né, daquele acidente, nada mais adequado que ela entre com essa ação, com esse pedido inicialmente, né, requerendo o auxílio acidente para cobrar 50% do valor desse benefício, não é isso mesmo? Isso mesmo. Inclusive, vários trabalhadores, mais uma vez por não ter orientação, simplesmente voltam ao trabalho, não conseguem desenvolver a atividade, ou são dispensados pela empresa, ou ele mesmo
opta, né, por pedir demissão por não conseguir desenvolver aquela atividade. E importante lembrar nesses casos que ele poderá receber auxílio acidente dos últimos 5 anos, então não tem prazo para dar entrada. Então, para quem deixou passar esse prazo, para quem na época voltou para a empresa, pediu demissão por não ter conseguido desenvolver integralmente essas atividades habituais, tem direito de requerer o auxílio acidente. Tamara, uma questão aqui que é muito comum, né, nessa seara aqui do acidente de trabalho, que é a comunicação do acidente do trabalho, que é o CAT. Do ponto de vista previdenciário, né, que eu quero te perguntar, se a empresa não emite o CAT, certo? A pessoa sofreu um acidente de trabalho ou tem uma doença ocupacional, e a empresa não emite o CAT, às vezes por medo, por receio ou por desconhecimento. Né? Não, se eu emitir o CAT eu já vou ter um problema aqui, acolá e etc. Qual que é a saída previdenciária para aquela empresa, para aquele trabalhador, né, que não teve a CAT emitida? Hoje o INSS disponibiliza no próprio sistema deles, né, que é por onde a empresa vai preencher, mas se a empresa não fizer esse preenchimento, tanto o trabalhador como através de alguma consultoria, assessoria, consegue fazer o preenchimento dessa CAT. Então, essa CAT não emitida pela empresa pode ser substituída pela CAT emitida pelo próprio trabalhador. Entendi. Às vezes o trabalhador ele fica lá esperando, inclusive, que a empresa emita o CAT, e ele acha que ele não pode emitir, né? Sendo que o médico dele pode emitir, ele mesmo pode entrar no site e emitir, né? O importante é que as pessoas saibam disso, para já não entrar naquela discussão inicial, se o benefício é B31 ou é B91. E aí eu recebo muito aqui, né, essas questões. Doutor, eu posso entrar com uma ação trabalhista se a empresa não emitiu o CAT? Pode, mas é 200% de certeza que você pode. Primeira coisa, aquele conceito que eu falei do direito trabalhista é um direito de realidade. Se você sofreu um acidente de trabalho, se você tem uma doença que ela é ocupacional, relacionada ao trabalho, ou seja, e por culpa da empresa, omissão da empresa, ela não emite o CAT, você acha que você vai ter prejuízo do seu direito do ponto de vista trabalhista? É claro que não vai. Então, se a empresa não emite o CAT, óbvio que você vai ter um pouco mais de trabalho, que às vezes até o benefício foi concedido errado para você, né? Você não teve uma assessoria jurídica para ir lá e corrigir, se você não sabia e acabou sendo concedido o benefício B31. Mas se chega para mim um cliente com essa situação, já chegaram em números, né? Onde o CAT não foi emitido e o benefício concedido foi o B31, que é o auxílio doença comum, né? O antigo auxílio doença comum, né? Até para falar mais corretamente, tecnicamente. E ele não vai ter direito trabalhista, não vai ter direito à estabilidade, às indenizações por danos materiais, morais, etc. E tal. É claro que vai. Ele só vai ter mais trabalho, nesse sentido de vai ter que provar que foi um acidente do trabalho, vai ter que provar que aquela doença é relacionada ao trabalho. Isso tudo você faz uma prova judicial. E eu falo, por exemplo, e é importante que as pessoas ouçam, que ela já pode começar a fazer essa prova desde já. Se você sofre um acidente de trabalho, você vai atrás, então, do boletim de ocorrência que teve, às vezes você foi socorrido pelo corpo de bombeiros, você pode ter fotos do dia, do local do acidente, que às vezes um amigo, um colega seu de trabalho tirou, as suas despesas médicas, um relatório médico atestando, né, daquele dia que você foi atendido. Então nós temos inúmeros, e mais, né, a prova testemunhal também, né, a pessoa, tem um colega seu que viu você se acidentando durante o trabalho, ela também vai servir no processo judicial. Repito, a ausência da CAT ou do CAT não vai afastar o seu direito trabalhista de entrar com uma indenização pedindo todos os seus direitos, aqueles que eu falei, relacionados ao trabalho, né? Tamara, tem uma outra dúvida aqui que é muito comum. Eu recebo outro benefício previdenciário. Isso atrapalha ele a receber o auxílio acidente? Fabiano, a gente tem, né, aparece também para a gente lá muitas dúvidas em relação a isso, porque a gente tem que lembrar que o auxílio acidente, por ele ser indenizatório, ele tem duas vertentes. Ele é concedido a partir do momento da cessação do auxílio doença e ele é concedido até a aposentadoria por invalidez. Então a gente percebe que a partir do momento que a pessoa for aposentada, aquele benefício de auxílio acidente será interrompido. E aí, da mesma forma, se houver auxílio doença, esse benefício também será interrompido, salvo se for fato gerador diferente. Então, por exemplo, um trabalhador que está recebendo auxílio acidente
e ele, por exemplo, tem algum problema de saúde que incapacita ele, pode ser uma doença viral, alguma coisa do tipo, ele vai poder receber os dois benefícios em conjunto. Outro benefício importante também que pode ser acumulado com o auxílio acidente, por exemplo, é o salário maternidade, tá? É uma opção também que tem hoje. Então, ele só não poderá ser acumulado de forma nenhuma com os tipos de aposentadoria, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Até porque se ele aposentou, né, Tamara, significa que ele não está mais trabalhando. E um dos principais requisitos para se receber o auxílio acidente é que ele voltou a trabalhar. Então, é uma questão até lógica também que ele não vai receber acumulado o auxílio acidente com alguma aposentadoria. É isso mesmo. Tamara, obrigado. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Espero que a gente tenha tirado dúvidas aqui dessas pessoas que nos seguem aqui. E qualquer coisa, sempre estamos aqui à disposição. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço.